Saudações, ortodontista! Eu me chamo Rômulo Pedrini e estou aqui com vocês para falar um pouquinho mais da nossa tão querida ortodontia e as suas particularidades. Então, hoje eu queria entrar num tema que é um pouquinho mais denso, mas de suma importância para que você consiga realizar as suas mecânicas que vão praticamente anteceder a finalização do seu caso. E isso é muito importante porque não tem coisa que incomoda mais o ortodontista que você não conseguir chegar naquela fase de finalização, ou até pior, você estar na fase de finalização, mas nunca finaliza. E isso incomoda não somente, claro, o ortodontista, mas o paciente, os pais do paciente e etc. E não fica uma situação confortável. Então, hoje a gente vai falar de um assunto que vai praticamente preparar, né, o seu caso clínico para a finalização. Não vamos falar de finalização, mas se essa etapa não for bem realizada, você terá dificuldades na finalização do seu caso. Estou compartilhando aqui com vocês a famosa fase 3 do sistema autoligado Pense-Orto, o nosso protocolo SAPO. E a gente diz que quando a gente está na fase 3 do nosso tratamento, o nosso sapo já é um sapo adulto, porque já é um sapo que ele consegue fazer mais movimentações, ele consegue ter mais força. Ele não é mais um girininho, um sapo jovenzinho. Não. Aqui a gente vai poder explorar mecânicas com mais força. Então, Rômulo, quer dizer que tem situações no autoligado onde eu vou colocar mais força? Tem, claro que tem, certo? A ortodontia autoligada não é somente pouca força. Tem situações que ela anda muito lado a lado com a ortodontia convencional. E é importante a gente entender isso, certo? Porque é o que a gente sempre fala, a gente sempre tem que colocar aquilo que tem de bom em cada técnica. Então, tem muita coisa do convencional que a gente continua utilizando no autoligado. Por quê? Porque dá certo. Porque você vai ver o caso desenrolar, o caso fluir, o caso chegar numa fase de finalização. E isso é muito importante. Então, a gente não vai esquecer desses conceitos básicos. Pelo contrário, a gente vai agregando conhecimento. E claro que alguns conceitos que hoje no autoligado a gente já conseguiu, né, modificar, claro que aí a gente vira essa chave. Mas alguns outros conceitos se mantêm a chave antiga, tá? Mas no decorrer desse bate-papo aqui eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender melhor sobre o que eu estou falando, tá? Recapitulando, a gente tem a fase um, 2, 3 e 4 no sistema autoligado Pense-Orto. A fase um é a fase que a gente trabalha com os fios redondos. A fase 2 é a fase que a gente trabalha com os fios retangulares de Copper Night Eye. E a fase 3 é a fase onde a gente vai inserir os fios de aço retangulares, para daí sim a gente chegar na fase 4, que é a finalização. Então, hoje a gente vai centrar, né, o nosso bate-papo aonde? Então, pessoal, em fios retangulares de aço. Eu ainda não cheguei na finalização, que é a fase 4, mas eu estou me arrumando para tal. E se essa fase 3 ficar meio capenga, a minha, como eu falei anteriormente, a minha fase 4 vai ficar capenga também. E aí o caso ou finaliza capenga ou nunca finaliza, que é um grande problema também. Ambas as situações são um problema que a gente vai precisar depois resolver. Muito bem. Então, o que que é tão importante que a gente precisa utilizar fios de aço?
Eu sempre ouço muito a seguinte frase: ai, Rômulo, eu tenho medo de colocar o fio de aço, parece que ele é tão pesado, forte, parece que vai reabsorver todas as minhas raízes. Gente, se você fez uma boa fase um e uma boa fase 2, você pode ter certeza que o seu fio de aço ele deve entrar com uma certa facilidade. Se ele não está entrando com uma certa facilidade, aí sim eu tenho algum problema que não foi resolvido, não foi solucionado. Caso contrário, não tenha medo de utilizá-lo. E por que é tão importante a gente colocar esse fio? Vantagens: início da aplicação de vetores mais elevados, forças mais pesadas. Os arcos retangulares de aço são rígidos. Porém, eu preciso de um preparo prévio da minha arcada. Se eu precisei recolar algum bract, eu tive que fazer isso antes. Se eu precisei fazer a panorâmica, uma teleradiografia de controle, eu fiz isso antes. Porque agora chegou o momento que eu vou precisar entrar com um fio mais pesado, só que de uma forma leve. Ficou bem claro isso, pessoal? É um fio pesado, porém ele é inserido de uma forma leve. E quem faz acontecer essa forma leve de inserção é você. É você através da sua sequência de fase um e de fase 2 bem realizada. E por que eu preciso colocar esse fio? Vamos começar a pensar nos nossos pacientes. Tem paciente que ele precisa, por exemplo, fechar um grande espaço, fazer uma grande retração. Ele tem um overjet muito grande, ou ele teve que fazer extrações. Ah, Romulo, mas não é todo caso que eu tenho que fazer extração. Não, é uma minoria hoje. Mas tem caso que precisa. E você vai ter que aprender a fechar esse espaço da maneira correta, fazendo um correto controle tridimensional desses dentes, para não perder torque, para você conseguir depois manter uma boa relação entre o arco superior e inferior, overjet e overbite, ok? Pacientes que precisam fazer uso de propulsores mandibulares. É muito importante que a sua arcada esteja com o fio 19 por 25 de aço, um fio de aço retangular pesado. Esse é o fio preconizado para você trabalhar com propulsores mandibulares nos pacientes adultos, onde eu vou precisar fazer alguma compensação de classe 2 num paciente com deficiência de mandíbula. Lembrando aqui que a gente não está falando em ortopedia, eu estou falando no uso do propulsor como uma maquiagem ortodôntica. Paciente que tem uma deficiência de mandíbula e eu preciso fazer uma maquiagem com o uso do propulsor, ou seja, uma vestibularização mais acentuada dos incisivos inferiores. Outra coisa, entrou agora com tudo aí no nosso mercado e é uma excelente alternativa os mini implantes extraradiculares. A gente já fazia muitas mecânicas interessantes com os mini implantes intrarradiculares, que a gente colocava entre as raízes. Mas os extraradiculares que agora vieram, tanto o buccal shelf quanto o IZC, na crista infrazigomática, eles vieram para ficar. E muitas mecânicas a gente tem que fazer grandes distalizações. E essas grandes distalizações muitas vezes envolvem muita força. Quando eu digo muita força, pessoal, não é para você colocar uma força ortopédica, obviamente, tá? É uma força acima daquela força de elástico precoce no autoligado, ok? Então, para trabalhar essas mecânicas de muita distalização, seja numa classe 3 ou numa classe 2, eu também preciso que a minha arcada esteja preparada com fio de aço. E isso é muito importante na fase 3. Outra coisa, expressão plena do torque. Gente, não é à toa que a gente fica escolhendo tanto a nossa prescrição. Aqui, nos nossos casos clínicos, trabalhamos com a prescrição Ortho Intelligence. Todo o protocolo SAPO, Sistema Autoligado Pense Orto, ele é pautado
Aonde? Na prescrição Ortho Intelligence. Mas não adianta eu saber de qual é salteado a minha prescrição Ortho Intelligence se eu não trabalhar com os fios retangulares de aço para que haja uma leitura plena desse torque. Entendem? Então, eu não vou conseguir ter aquele controle tridimensional, principalmente mecânicas de retração, quando eu tenho que levar os incisivos lá da frente para trás. Redução de overjet, ok? Então, ele praticamente reduz as rotações, principalmente, porque quando um fio retangular de aço ele entra na arcada e a gente começa a fazer movimentos de fechamentos de espaço, eu tenho que me lembrar do que, pessoal? Eu tenho que me lembrar que esse arco de aço ele tem uma melhor inserção dentro do slot do bracket. Tá? Lembrando que, Rômulo, mesmo assim, pode ter rotação? Pode. Por que que pode? Gente, o nosso slot tem 22 de altura por 28 de profundidade. Fio que a gente trabalha nessa fase 3 ou é o 17 por 25 de aço, ou até o 19 por 25 de aço. Mas mesmo eu estando com um fio 19 por 25 de aço, o que que vai acontecer? Eu ainda vou ter uma pequena folga nesse slot, cerca de 10 graus. Então, pequenos giros, perder um pouco de torque é normal. A gente vai ter que lidar com isso e vai ter que saber suprir esse problema, corrigir esse problema. Mas claro que é muito mais tranquilo do que se eu tivesse ali com um fio mais fino ou com um fio mais fino ainda com uma liga mais fraca, mais maleável, como o níquel titânio enriquecido com 6% de cobre, que é o nosso Copper Nitai, ok? Então, não pensem em fechar grandes espaços, não pensem em usar um propulsor mandibular, não pensem em grandes distalizações, fazendo isso com fios que são maleáveis. Eu preciso de um arco que seja rígido para manter o quê? Um controle tridimensional nessa mecânica. E o mais importante, não tenham medo de utilizar esse fio. Esse fio está ali justamente para lhe ajudar. Só que eu tenho que lembrar vocês, né, que quando eu vou colocar esses fios, seja aí o 19 por 25 de aço ou o 17 por 25 de aço, eu tenho que ter alguns cuidados. Qual que seria o primeiro cuidado? Vamos pensar. Olha só, quando a gente pega lá do pacotinho um fio de copper natar, né, eu tenho a possibilidade de mexer nesse fio, abrir ou fechar? Não. Ele já está diagramado, ele tem aquela memória e pronto. Romulo, mas se eu colocar, esquentar ele vai mudar a forma. Ok, vamos falar, né, do básico, tá? Como ele vem de fábrica. Eu não vou conseguir mexer ele. E a gente para pensar, olha só que interessante. Eu estou com fio de copper night, eu vou evoluindo os arcos, a arcada vai expandindo e ela vai expandindo de uma maneira o que simétrica, porque a força é tão leve que a própria musculatura e a própria arcada vai o que delimitando essa expansão. Maravilhoso. Isso é a fase 2 do nosso tratamento. Aí eu cheguei na fase 3. Se eu simplesmente pegar um arco de aço pré-diagramado, que existe, né, um arco de aço pré-diagramado, e inserir na boca do meu paciente assim, a bel prazer, né, sem nenhum tipo de cuidado, o que que pode acontecer? Ou uma contração ou até uma expansão do arco. Ou eu posso ter tido muita sorte que aquele arco que eu peguei era exatamente o diagrama do meu paciente. Como assim, Romo? Pessoal, depois que eu terminei o meu fio 18 por 25 de Copernic, ou seja, praticamente meu último fio da fase 2, a expansão da minha arcada deveria já estar pronta.
Então, quando eu vou colocar um fio de aço ali, o que que eu tenho que tomar atenção? E muita atenção. Aquele arco de aço, ele deve somente copiar a oclusão que o 18 por 25 criou. Nem mais, nem menos. Manter. Então, baseado nisso, como que eu vou diagramar esse arco de aço? Eu vou diagramar esse arco de aço de acordo com o oclusograma. De quem? Do teu paciente. Por isso que a gente trabalha de maneira individualizada. Ah, Romulo, mas, cara, eu trabalho com alto fluxo, eu pegar aquela vareta e ficar fazendo diagrama de cada paciente não é um pouco demorado? É, mas você pode pegar um arco pré-diagramado e já diagramar em cima dele. É muito mais fácil, né? Mas você é obrigado a diagramar esse arco. Caso contrário, você pode estar gerando um problema transversal nesse paciente. E aí sim, você tem um problema, porque você estava indo certinho, fase 1, fase 2, chegou na fase 3, você estragou aquilo que você ajustou na fase 2, certo? É o barato que sai caro. Então, assim, perde um pouquinho de tempo, não são tantos arcos assim que a gente tem que fazer, diagrama para você conseguir fazer a coisa certa. Outro ponto que é importante a gente entender no arco de aço dentro do autoligado. No convencional, o que que a gente faz? A gente vai lá, alinha, nivela, prepara a arcada para inserir um arco de aço retangular e aí sim eu entrar com as minhas mecânicas sagitais, seja ela de classe 2 ou classe 3, por exemplo. Tá? Se eu fizer isso no autoligado, se eu esperar todo o processo da fase 1, todo o processo da fase 2, cheguei na fase 3 para iniciar aí com mecânica de elástico, não que você está fazendo uma iatrogenia, longe disso. Só que o que que a gente pensa em trabalhar com autoligado? A gente quer resultados mais rápidos, claro, biologicamente, né, aceitáveis, né, dentro daquilo que a gente preconiza, trabalhando com forças leves e contínuas, sem danos ao periodonto, trabalhando dentro de forças ideais. Só que a gente também quer o quê? A gente também quer um aumento do meu faturamento, né? Vocês querem um aumento do seu faturamento, tá? Porque você quer atender um volume maior de pacientes no menor espaço de tempo, porque você quer começar a tratar com uma técnica que reduz o tempo de tratamento e reduz o número de consultas. Isso faz sentido para quê? Para que você consiga melhorar a sua agenda, melhorar o seu fluxo e você consiga ah, faturar até 4 vezes mais no seu consultório durante essa transição, ok? Porque lembrando que no autoligado a gente não trabalha com consultas mensais, a gente trabalha com consultas a cada 2 meses. E muitas consultas são extremamente rápidas, somente para conferir como é que está usando um elástico. Ou seja, em uma consulta tradicional você consegue fazer quase duas do autoligado trabalhando de maneira tranquila. Então é um paciente que pode virar 4 pacientes. Agora, se você não trabalhar dentro do protocolo SAPO, o que que vai acontecer? Você vai lá, vai esperar tudo aquele processo acontecer, vai usar elástico só lá na frente e quando você perceber, você vai estar praticamente trocando 6 por meia dúzia. Aí você está pagando mais caro num bracket, porém fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Aí não tem sentido, ok? Outra coisa, arco de aço, como eu já falei, é para entrar leve, é para entrar suave, como diz o outro, não entrar manteiguinha. Se ele está forçando, pessoal, é sinal que ainda tem algum giro residual, tem algum pequeno apinhamento residual, algum erro de colagem que não foi bem detectado naquele momento, certo? Então é a hora que você precisa ajustar antes de inserir. Fio de aço não é feito para entrar no tranco.
Não que os outros sejam longe disso, mas quando eu estou com apinhamento, a gente meio que vai empurrando o fio, vai encaixando o fio. Não, não. O aço é para ele entrar suave. Se não está entrando suave, alguma coisa ficou para trás. Ah, Romulo, mas olha só, lá no segundo molar, ah, ok, porque é o tubo. Às vezes você vai ter que ali com o teu alicate mexer um pouquinho no fio para encaixar. Essas pequenas alterações são aceitáveis. Mas agora você está forçando um incisivo lateral, inferior, ou você está forçando um pré-molar para o fio de aço entrar, alguma coisa ficou para trás, tá? Então, se é para trabalhar dentro da mecânica, relembrando, né? Então, não espere até o fio de aço para utilizar o elástico precoce. Você pode utilizar desde o início. Ah, Romulo, mas é um caso de propulsor mandibular. Opa, aí eu vou ter que esperar. É um caso de distalização. Aí eu vou ter que esperar. Caso contrário, você não precisa. Não esqueça também, a arco tem que estar diagramado. E não se esqueça que os dentes precisam estar alinhados, ok? Ou seja, as canaletas precisam estar alinhadas para receber este fio de aço. Tá? Ficou bem claro, pessoal? Vamos adiante. Olha só, que interessante aqui a diagramação. Você pode fazer tanto com essa mordineira, que é esse exemplo aqui, tá? Pedir para o paciente morder em cera, faz uma canetinha ali, passa onde o bract pegou, você diagrama o fio. Ou, como eu gosto de fazer também, em cima da própria arcada do paciente. Peço para o paciente ficar com a boca bem aberta, eu faço a minha diagramação e eu coloco, né, eu digo que eu repouso o fio em cima, não dentro do bract, mas em cima, na incisal do bract, vendo certinho o contorno dele como se ele estivesse dentro do bract. Tá? Eu fico com uma vista de 11 horas, coloco o fio sobre os bracts, não dentro, sobre, na incisal dos bracts, para avaliar. Tá? E ali eu consigo fazer essa diagramação também. Ah, Rômulo, eu prefiro fazer com a ordenanceira. Cara, não tem problema nenhum. Tá? É só lembrar que isso aqui que a gente está vendo é o carimbo da oclusão do teu paciente. E isso você vai precisar replicar no fio de aço. Se você não replicar isso, você está modificando aquilo que toda a tecnologia do Copper Night Tie trouxe para você. Adoro essa mecânica aqui, mecânica que a gente chama de distalização com buccal shelf. Buccal shelf é esse mini implante extra-radicular ali entre primeiro e segundo molar. Ele fica na vertical à frente dos dentes, ou seja, eu começo a fazer aí uma distalização em bloco, levando todo mundo para trás e para a esquerda ali naquele caso. Eu quero corrigir. Às vezes a gente coloca no próprio canino, às vezes ali no incisivo, que nesse caso eu queria também perder um pouco de torque. Tá? Aí você vai, digamos assim, tendo as variações biomecânicas para você conseguir o efeito que assim você deseja, certo? Mas o mais importante que vocês entendam é o fio que está ali na arcada inferior é um fio retangular de aço. Por quê? Porque ali na arcada inferior eu vou precisar colocar força, eu vou precisar colocar às vezes 200, 250 gramas de força. Nossa, Romulo, entre aspas, né? Tudo isso, gente, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar, no osso mandibular, que é um osso extremamente corticalizado. Não é com qualquer pequeno estímulo que essa galera toda aí vai se movimentar, tá? Lembre-se disso. Então, de vez em quando a gente precisa colocar um pouquinho mais de força, tá? Só que para eu colocar esse pouquinho mais de força, eu tenho que estar com fios adequados para isso. Imagina fazer isso num fio redondo de Copernic. Imagina fazer isso num fio retangular de baixíssimo calibre de Copper Night Tie. Aquele canino ali está pedindo para girar, certo? Aquele incisivo está pedindo para perder torque de maneira descontrolada, né? Então, assim, cuidado, tá? Pensem, opa, será que eu preciso colocar muita força aqui? Precisa, a mecânica pede. Então, se a mecânica pede, eu tenho que pensar num, num guia
que me permita trabalhar com forças mais pesadas. Quem é o teu guia para forças mais pesadas? Fios retangulares de aço. Nunca se esqueça disso. Propulsores mandibulares. Esse aí é o Power Scoop. Adoro, adoro ele, tá? Lembrando que esse tipo de mecânica não é uma mecânica ortopédica, tá, gente? Não é uma mecânica ortopédica. É uma mecânica ortodôntica. Mecânica ortodôntica. Por quê? Porque eu estou vestibularizando os incisivos inferiores. Verdade é essa que, se vocês observarem entre 43 e 44, a abertura de um diastema. Por quê? O dente, os incisivos vão vestibularizando, o canino ali indo junto, e começa a abrir aquele diastema que depois eu tenho que perder a ancoragem daqueles dentes posteriores para conseguir encaixar. Lembrando que na arcada superior, como ele é apoiado lá no 16, nesse caso, eu não quero que haja distalização do 16. Então a gente amarra todo mundo, tá? Então, assim, para fazer essa mecânica, trabalhamos com fios de aço retangular. E as mecânicas também de retração, tá? Mecânicas de retração, principalmente nos casos de classe 2, que eu posso trabalhar, seja com alças, eu posso trabalhar também com molas fechadas, do gancho do fio até o gancho do molar. Existem várias maneiras de você fazer essas retrações, que são esses fechamentos de espaços, principalmente após a correção de uma classe 2. Esse paciente, por exemplo, era uma classe 2 completa. O molar, o canino foi corrigido para classe 1, ok? E após essa correção para classe 1, abriu-se um grande diastema ali na região anterior. Claro que você já previu isso, já previu que ia abrir diastema desde lá do teu planejamento. Então você já sabia que você ia ter uma grande retração, o quanto que isso vai implicar aí na face do seu paciente, essa biomecânica, ok? E também saber controlar o torque destes incisivos durante essa mecânica para que você não tenha incisivos muito reto inclinados. Quem que me dá isso? Os fios retangulares. Sem utilizar os fios retangulares, sem você ter essa leitura, você vai ter um problema. Então, assim, pessoal, se eu conseguir realizar minhas mecânicas de classe 2 com propulsor, se eu conseguir fazer todos os fechamentos de espaços maiores que eu precisava, se eu conseguir realizar minha mecânica de distalização com mini implantes, principalmente os extra-alveolares, se eu conseguir realizar tudo isso na minha fase 3, vocês vão ver que a fase 4 eu vou estar fazendo o quê? Um detalhamento. Outro detalhe importante dessa etapa é você viu algum dente que precisava alguma inserção de torque, você já vai aplicar. Porque quando chegar na finalização, o torque já vai estar pronto. Você não vai precisar ainda ir para a finalização pensando em torque. Nessa fase, você já pode começar a aplicar os torques. Fica interessante? Por isso que eu falo, a fase 4 ela acaba sendo muito sucinta se você realizou a sua fase 3 com qualidade. E vocês viram que o fio de aço não é o vilão, muito longe disso. Ele te possibilita várias mecânicas, certo? Mecânicas que você obrigatoriamente precisa do aço, porque você precisa de mais força, e quando eu preciso de mais força, eu preciso de um guia. Se você entendeu essa linha de raciocínio, você conseguiu entender a fase 3 e a importância do fio de aço. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado na sua prática ortodôntica e que você já consiga, numa próxima consulta, aplicar esses conhecimentos e ter o benefício de utilizar os fios de aço na fase 3 do sistema autoligado Pense Orto. Tchau, tchau.